Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, hoje para mais um encontro no momento em que nós estamos testemunhando situações absolutamente extraordinárias e peculiares que estão acontecendo na história do nosso país. Eu leio sempre os comentários que vocês postam aqui no nosso portal e tem sido muito comum eu ler perguntas questionando se eu acredito que o ex-presidente da República irá para a cadeia. Bom, eu tenho defendido que ele irá durante muito tempo aqui no nosso portal. E não sou só eu, vou mostrar hoje para vocês algumas pessoas que também seguiram nessa linha. E nós estamos assistindo agora que a fila que leva o ex-presidente da República, assim como outras pessoas que estavam no seu entorno, rumo à cadeia, está andando. E os fatos são imutáveis. As evidências, as provas são absolutamente concretas e confirmam que os crimes foram materializados, pelo menos uma pequena penca de crimes, porque nós temos crimes muito mais graves, crimes contra a humanidade, crimes contra o Brasil, contra a nossa sanidade física, a nossa sanidade mental, o Estado de Direito, o Estado Democrático de Direito, as instituições, enfim. Não foi pouca coisa. Isso tudo no momento em que o povo brasileiro também foi roubado durante 4 anos nos seus direitos sociais, na soberania do nosso país e no futuro da nação de uma maneira geral. Tudo isso com fantoche, com uma pessoa sem escrúpulos, uma pessoa que está sendo cada vez mais classificada no português claro, né, na linguagem popular, nas vias públicas, como um reles ladrão. Genocida não colou muito, né, para muitas pessoas, porque é uma expressão que é desconhecida. Muitas pessoas questionam, né, o que significa isso. Mas ladrão não. Todo mundo sabe o que é um ladrão. E todo mundo tem uma repulsa ao ladrão de uma maneira geral. Em qualquer regime, em qualquer lugar, em qualquer tempo. O ladrão é sempre uma figura que ninguém quer ter dentro da sua casa. Pois bem, e nós tivemos conforme nós estamos vendo agora, que estava dentro da casa chamada Brasil, o nosso país. E foi flagrado e agora está muito complicado dele tentar explicar aquilo que todos nós estamos vendo como uma verdade absoluta. Bom, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre essa fila, como é que ela está andando. Mesmo para você que tem uma incredulidade, preste atenção nos fatos aqui, porque talvez você, no final do nosso encontro, você tenha uma outra percepção. Antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, dê seu joinha, mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos, como eu acabei de dizer para vocês. Se puder, participe aqui dos nossos chats, que todos os dias eu abro entre 5 horas, 5 e meia. E se puder também, se inscreva no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar aqui o nosso portal, tá bom? Então vamos seguir em frente. Gente, olha só, aquilo que eu tenho dito para vocês, não só eu, né? As pessoas do meio jurídico, todas ficam escandalizadas quando veem a desfaçatez que o ex-presidente da República teve para cometer novos crimes. Gente, é impressionante como é que a vida do Bolsonaro é uma vida ligada à ilicitude, à imoralidade. É uma pessoa que, de fato, não tem princípios, não tem modos de se operar com a máquina pública, não tem noção da responsabilidade que lhe foi atribuída pelo povo, enfim. Foi um grande oportunista no meio dessa história toda. Como eu sempre tenho salientado aqui com vocês, ele sempre foi visto pelas pessoas da elite, do mercado financeiro, do poder aqui no nosso país, como um reles batedor de carteiras, inclusive pelo seu ministro da Economia. Ou vocês acham que Paulo Guedes é amigo de Bolsonaro? Eles têm que ser falado? Eu sempre comentei com vocês, pessoas de mundos diferentes. Bolsonaro jamais chamaria Paulo Guedes para uma pescaria ou para um estande de tiros, assim como Paulo Guedes jamais chamaria Bolsonaro para um jantar com pessoas civilizadas, né? Sobretudo civilizadas e do mundo do gangsterismo nacional e internacional. Ele foi útil para Guedes, que também foi o porta-voz do mercado financeiro aqui no nosso país, de interesses transnacionais, e também foi útil para Bolsonaro na medida que entregar o nosso país garantia a Bolsonaro uma certa impunidade. Só que ele ficou muito mal acostumado. E a conta chegou. E agora está difícil de pagar essa conta, né? Bolsonaro deve ser indiciado por peculato no caso das joias de 16 milhões. A avaliação é de investigadores que acompanham o caso. Ex-presidente mais 8 foram ouvidos na quarta-feira pela Polícia Federal. Assessores do presidente tentaram resgatar os itens de luxo dias antes do fim do mandato. Gente,
Está muito complicado, a pena vai de 2 a 12 anos. Que ele será condenado, ele será condenado. Agora, o volume da pena é que vai depender. E esse é apenas um dos delitos que o Bolsonaro está sendo responsabilizado. Nós vamos ver ao longo das próximas semanas também o julgamento da sua inelegibilidade. Ele vai ficar um proscrito, vai ficar um zumbi, sem ter o que dizer, sem ter para onde ir, sem ter o que fazer no campo da política. Quem é que vai querer receber um ladrão em qualquer tipo de evento? E os constrangimentos que ele passará, né? E o medo que ele tem agora de andar sem um séquito de seguranças, sem o cartão corporativo bancando todo tipo de iniquidade ao seu redor, enfim. Só o senhor Augusto Aras e a senhora Lindora Araújo é que não viram isso. Mas a fila está andando e na medida que essas duas figuras da República Brasileira também não tiverem mais o poder de proteger o Bolsonaro, aí a situação vai ficar mais complicada. Então, essa é a situação que é imutável. O Bolsonaro, o que um ladrão, né, no português claro, pode dizer para salvar a sua pele quando ele é surpreendido com o produto do crime? Não foi uma entrega voluntária que o Bolsonaro fez, ele foi compelido a entregar. De um tal modo que mesmo o seu escudeiro-mor, o senhor Silas Malafaia, não chamo nem mais de pastor, né, esse líder político, melhor dizendo, ele está um mês sem aparecer nas redes sociais para tentar defender o Bolsonaro, porque ele defendeu o Bolsonaro antes de ter o conhecimento que o Bolsonaro estava com mais joias malocadas na casa do senhor Nelson Piquet. Aí ele fez uma defesa, né, desavergonhada, atacando aqui as organizações Globo, que eu também ataco, né, mas por razões bem diferentes. Vamos relembrar aqui que a criatura andou falando. Vamos lá. Comandada pela Globo Lixo, num ataque cerrado à figura do ex-presidente Bolsonaro. A questão de Bolsonaro e joias. Vamos lá? Em primeiro lugar, não teve nenhuma questão escusa do presidente ou Michele esconderem joias ou alguma coisa e não colocar no acervo. Essa aqui é a primeira verdade. Agora vamos para o fato das joias retidas na Receita. O ministro do presidente Bolsonaro das Minas... Gente, o Malafaia tentou explicar isso que nem o Bolsonaro está conseguindo explicar, né? Mas, enfim, né? São as coisas, né, que as pessoas sem escrúpulos, às vezes, são obrigadas a verem na sua frente, né? A desmoralização. E a peste, gente, está circulando de forma pesada, tá? Coluna aqui, hoje aqui no Metrópolis, né? A coluna do... Deixa eu ver aqui de quem é a coluna. Do blog do Noblar. Bolsonaro, de ladrão de joias a inimigo da democracia. Ele faz o texto aqui, enfim. E a coisa vem se arrastando, né? Outras pessoas já levantavam isso, né, há tempos atrás. Expressão Bolsonaro ladrão ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter. Gente, como é que você tira essa peste de ladrão se as evidências todas mostram que você é um ladrão? Como é que você escapa desse tipo de situação? Tá difícil, né? A pessoa precisa fazer muito malabarismo, precisa ser 50 malafaias elevado à 10ª potência. Algumas pessoas nas redes têm, de uma forma muito clara e nítida, chamado o Bolsonaro de ladrão há muito tempo. Um deles é o professor Villa, né? Nesse vídeo aqui, Bolsonaro é ladrão, genocida e nazifascista. Eu fui resgatar esse vídeo do professor Villa. E é muito interessante, né? Porque isso foi no dia 24 de julho de 2021 e ele já falava assim de uma maneira muito clara e o detalhe. Ele não foi processado pelo Bolsonaro e nem pela família Bolsonaro. Vocês sabem por quê? Porque ele estava falando exatamente a verdade. Vamos acompanhar aqui uma fala do professor Villa. Eu tenho livros assim que o título é corrupção e tal, mas é uma banalização. Vai passando, não, ele é ladrão, para ficar mais fácil. Uma linguagem direta, ele é ladrão. Né? Só que é ladrão de dinheiro público, né? E ele sabe que pode roubar. Aí eu estou me lembrando do padre Antônio Vieira, né? Um dos sermões do padre Antônio Vieira, justamente sobre isso, né? E esse ladrão de dinheiro público sabe que é diferente do ladrão que está caminhando aí pela rua, tal, que ele é protegido por toda essa estrutura. Primeiro que não é só ele que rouba, ele tem uma quadrilha, né? E o Bolsonaro tem uma quadrilha, e de décadas, hein? De décadas. Não pensa que ele está roubando agora com o presidente da República, né? Não, a ladroagem é uma continuidade delitiva do miliciano Bolsonaro. Desde quando ele assumiu como vereador em 1989. Ele já começou a fazer rachadinha ali na Câmara Municipal. E 2 anos depois... Gente, isso que o Villa falava, eu também falava de outro modo, né? Não com essa virulência do professor Villa, mas é inevitável que a trajetória do Bolsonaro, se fosse conhecida na maior parte do povo brasileiro, ele não teria conseguido amealhar tantos votos, tanta adesão de pessoas ao seu redor,
como aconteceu. Por isso eu sempre denunciei que os grandes veículos de comunicação, por uma situação estratégica para os seus interesses corporativos, protegeu uma figura que era útil para eles, inclusive no período da pandemia, onde a gente viu a situação mais esquizofrênica, onde eles mostravam nos grandes telejornais uma condolência, né, muito grande em relação às pessoas que estavam morrendo, né, um semblante pesado, sempre um lamento no final, mas na estrutura da manutenção do poder, eles nunca questionaram essas iniquidades do senhor Augusto Aras, a senhora Lindora Araújo, o Lira, o Rodrigo Pacheco, o Maia, né, o Rodrigo Maia. Todos eles conseguiram proteger o Bolsonaro tranquilamente, porque, como eu disse para vocês, protegiam também o Paulo Guedes e todos os seus interesses econômicos por todos os lados. Coluna do Pedro Doria antes das eleições. Ele tem um canal aqui chamado Meio. Ele dizia mais ou menos isso aqui também. Vou compartilhar com vocês esse vídeo. Um trecho aqui dele. De corrupção, tipo, a sério. Poucas coisas causam maior espanto a quem lida com política profissionalmente do que essa ideia por aí, né, de vou votar no Bolsonaro porque ele não é corrupto. Nada sustenta isso. Aliás, é o contrário. Temos indícios muito fortes de que o governo Jair Bolsonaro é o mais corrupto da história da nova república. Temos sinais igualmente fortes de que, pessoalmente, na pessoa física mesmo, Jair Bolsonaro é o homem mais corrupto que presidiu o Brasil. Talvez ele dispute com Fernando Collor, que, aliás, é seu aliado. Bom, então eu vou colocar esses vídeos todos para vocês aqui, para quem quiser recordar, né? E que nós estivemos sozinhos nos últimos anos aqui nessa abordagem. O próprio ex-candidato Ciro Gomes falou na lata do Bolsonaro também, né? Bolsonaro é ladrão, os filhos do Bolsonaro são ladrões, disse Ciro Gomes aqui nessa matéria. E durante o debate eleitoral, a gente viu situações como essa aqui que foram constrangedoras. O Bolsonaro foi chamado de ladrão na cara dele, os filhos dele, enfim, ele não falou nada, não pediu nem direito de resposta. Vamos conferir aqui, vamos relembrar esse trecho aqui, gente. Vamos lá. Não é disso que eu estou falando, Bolsonaro. Eu estou falando da sua falta de escrúpulo. Você corrompeu todas as suas ex-esposas. Todas elas estão envolvidas em escândalos. Você corrompeu seus filhos. Essa é a questão, tendo prometido que ia combater a corrupção do PT e do Lula. Essa é a grande contradição que você precisa explicar. Eu não queria trazer esse tipo de argumento aqui, a não ser pela sua falta de caráter de trazer um assunto pessoal de 20 anos atrás, pelo qual já disse, me desculpei muitas vezes, foi uma infelicidade de alguém criado em ambiente machista. Bom, tomou na cara ali também esse tipo de situação e outras também, né? Ele foi acusado de ladrão nesse mesmo debate pelo Ciro Gomes por várias situações. E aí fica difícil, né? Ou impossível. O Reinaldo Azevedo tem também levantado esse vocábulo, ladrão, em relação ao Bolsonaro, algumas vezes. E isso fica fácil de perceber, né? Tem algum pastor que defende a ladroagem de Bolsonaro? Tem algum religioso que está vindo agora dizer que isso aí é conspiração? Estão querendo inventar, quer dizer... E as desculpas são as mais estapafúrdias do mundo, né? Eu coloquei para vocês mais cedo um vídeo com as desculpas mais esfarrapadas, né? Vou colocar mais um trechinho que muita gente gostou, de outras pessoas tentando dar desculpas esfarrapadas. Isso aqui, o indivíduo foi preso dirigindo bêbado. Não sei, ele não parou. Você é polícia? Sinto muito. Por quê? Sinto muito. Por que você é polícia? Está em estado. Por que você é polícia? A polícia quer ser polícia, polícia. Ronaldo da Silva até tentou soltar o bafômetro, mas foi em vão. Deixa a boca. Pô, deixa a boca só. Tá com palhaçada, delegacia. O senhor estava tomando cerveja dirigindo? Não. O senhor estava sem cinto de segurança também? Eu sei, mas eu vim ali, eu dei carona no rapaz ali, ó. E aquela latinha de cerveja? Qual latinha? Que o policial retirou do carro do senhor. Latinha? Ah, não, é do rapaz, tá vindo comigo aí, eu vou soltar ali. Calma aí. Eu faço questão de mostrar a minha responsabilidade. Eu causei um acidente embriagado aqui. Eu não machuquei. Alguém simplesmente se machuquei. Como vocês verem a minha cara aqui na rede de televisão. O senhor bebeu quanto? Não sei, algumas bebidas. O que o senhor... Gente, o negócio é sério. Esse, pelo menos, foi sincero, né? Mas vocês viram aqui as pessoas tentando dar desculpas esfarrapadas para um lado e para o outro. E o Bolsonaro, com a sua desculpa esfarrapada à morte, ele disse o seguinte, que devolveu as joias, quer dizer, estava querendo pegar as joias, né? Porque ele não estava querendo que o Brasil passasse vexame.
Essa é uma desculpa absolutamente infame, porque, em primeiro lugar, não há registros que essas joias entraram legalmente, que elas foram dadas seguindo os protocolos diplomáticos. Foram joias clandestinas, sendo clandestinas que não seriam descobertas pelo povo brasileiro se o Bento Albuquerque tivesse passado com a muamba sem que a Receita tivesse interceptado. Enfim, nós não saberíamos jamais desse tipo de patifaria. No entanto, ela descoberta, o Bolsonaro está dando a desculpa, não, eu estava preocupado com o vexame. Uma pessoa que no meio de uma pandemia faz uma situação como essa, que do alto vexame do lado do Paulo Guedes ali, pode dizer que está preocupado de fato com algum tipo de vexame? Vamos relembrar aqui. Toque Ave Maria para Deus. Isso aí vocês já conhecem, né? Vou colocar só essa introduçãozinha aqui, porque algumas pessoas não conhecem, né? Então, essa figura está preocupada com algum tipo de vexame? Então, gente, a desculpa não cola, tá ferrado e não tem outra alternativa, porque a pena é a cadeia e a fila está andando. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Estamos fazendo aqui nossa trincheira cada vez mais forte. E eu estou também competindo no IBEST, né, que é o prêmio da internet, para os maiores formadores de opinião, enfim. E estamos aí numa posição muito legal. Estamos crescendo, estamos chegando lá no topo, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem prestigiando aqui o nosso portal e vamos seguir em frente. A fila está andando. Tchau.